tan, cold eye and collar, under the mud we crawl. Há quase 2000 anos, em uma sexta-feira que alteraria o curso da humanidade, o mundo testemunhou o evento mais controverso da antiguidade, a morte de Jesus. Mas o que a narrativa convencional muitas vezes ignora são os detalhes técnicos e as sombras políticas por trás daquela execução brutal. Estudos sugerem que o calendário atual esconde um erro de cálculo fascinante, indicando que a trajetória final do homem de Nazaré ocorreu sob uma tensão muito mais profunda do que imaginamos. Muito além do sofrimento físico, a arqueologia e a ciência tentam decifrar o que realmente aconteceu naquelas 6 horas de agonia absoluta. O suplício romano não era apenas sobre dor, mas uma engenharia cruel projetada para quebrar a alma humana antes mesmo do último suspiro. Mas o detalhe mais intrigante, e que poucos percebem, é o mistério por trás dos fenômenos naturais que paralisaram Jerusalém naquele exato instante. Como o destino de um único homem pôde abalar as estruturas de um império e desafiar a própria lógica do tempo? A verdade escondida entre o silêncio e o estalar dos açoites é muito mais reveladora do que você imagina. A destruição sistemática do corpo começou muito antes do primeiro cravo ser martelado. O flagrum romano não era um simples chicote, mas um instrumento de precisão para a devastação anatômica. Com pontas de esferas de chumbo e fragmentos de ossos pontiagudos, cada golpe foi projetado para se prender aos tecidos musculares profundos. Não se tratava apenas de castigo, mas de arrancar a pele em camadas calculadas e sangrentas. Especialistas em traumas modernos indicam que esse suplício inicial desencadeou um estado de choque hipovolêmico profundo. Com o coração acelerando para compensar a perda massiva de fluidos, o corpo entrava em uma falência biológica crítica. Cada passo pelas ruas estreitas e empoeiradas de Jerusalém era um milagre sustentado por pura adrenalina. A viga de madeira pesada, com quase 40 quilos, pressionava diretamente os nervos recém-expostos das costas. Isso criava uma fricção tão intensa que empurrava o sistema nervoso para um desligamento total. O que a história descreve como um homem tropeçando sob um fardo, a medicina reconhece como o estágio final de um colapso térmico. Os sistemas internos já lutavam para manter um equilíbrio metabólico que estava sendo violentamente dilacerado. Ao chegar ao local da execução, a mecânica da morte mudou do trauma externo para uma catástrofe interna calculada. Ao esticar os membros em um ângulo específico, o sistema romano transformava o próprio ato de respirar em um trabalho impossível. O tórax era forçado a um estado de expansão permanente, tornando fisicamente inviável exalar o ar. Para expulsar o oxigênio usado e evitar o envenenamento imediato por dióxido de carbono, a vítima era obrigada a empurrar todo o seu peso para cima. Isso significava moer ossos estilhaçados e nervos vivos contra os grandes cravos de ferro. Essa luta rítmica por oxigênio criou um desequilíbrio químico crescente na corrente sanguínea, conhecido como acidose respiratória. À medida que os níveis de oxigênio despencavam, os músculos começavam a travar em espasmos violentos e incontroláveis. Dentro da cavidade torácica, um assassino silencioso e invisível começava a surgir naquelas horas finais. O estresse físico extremo fazia com que um fluido claro e pesado se acumulasse ao redor do coração. Esse fenômeno começava a estrangular fisicamente o órgão, comprimindo a própria bomba que tentava manter o corpo vivo. O coração batia agora contra uma parede de seus próprios fluidos pressurizados, gerando uma agonia de esmagamento interno. Cada palavra pronunciada não era apenas uma mensagem, mas um feito biológico que desafiava as leis da exaustão. Era necessário escolher entre o fogo elétrico dos nervos esmagados ou o terror primal de sufocar lentamente em pleno ar. Esta era uma progressão clínica de falência sistêmica total, onde cada órgão era empurrado ao seu limite terminal. O corpo não estava mais apenas sentindo dor, ele havia se tornado o cenário de um colapso anatômico absoluto. Enquanto o sol da tarde castigava a terra, a realidade química do sangue se transformava em uma mistura tóxica. O cérebro,
faminto por oxigênio, entrava em um estado de hiperalerta, magnificando cada sensação da madeira áspera e do sal no ar. Esta é a realidade oculta da crucificação, uma batalha documentada entre a vontade humana e as leis frias da biologia. Mas as evidências forenses mais perturbadoras ainda estavam para ser descobertas no silêncio que se seguiu ao último suspiro. À medida que a força vital se esvaía, um novo nível de horror anatômico emergia das sombras daquele local de execução. O foco desta tragédia médica agora se desloca para o ponto de ancoragem mais brutal na base da cruz. Um único cravo de ferro foi martelado através dos pequenos e delicados ossos tarsais dos pés. Esse ato transformava cada movimento reflexo em uma nova onda de fogo neurológico percorrendo o corpo do condenado. Para evitar o sufocamento imediato, o corpo era forçado a empurrar todo o seu peso para cima contra aquele parafuso de metal. Esse movimento moía os nervos plantares sensíveis contra o ferro implacável e frio. Era um ciclo rítmico de agonia que desafiava os limites conhecidos da resistência humana. Cada respiração era literalmente comprada com um surto de dor elétrica que irradiava por todo o sistema nervoso. Dentro das fibras musculares, uma catástrofe química silenciosa e devastadora estava acontecendo. A falta de oxigênio e o esforço físico extremo levaram a um acúmulo massivo de ácido lático nos tecidos. Isso desencadeava espasmos violentos e incontroláveis, conhecidos na medicina como tetania. Enquanto isso, o coração enfrentava a pressão esmagadora do fluido pericárdico que se acumulava ao redor do músculo cardíaco. Esse líquido transparente começava a estrangular o órgão fisicamente, comprimindo a própria bomba que tentava manter o corpo vivo. Cada batida tornava-se um tremor raso, irregular e desesperado. Especialistas sugerem que o cérebro, privado de oxigênio adequado, entrava em um estado de hiperalerta nascido do trauma puro. Isso significa que cada sensação externa era magnificada milhares de vezes pelo sistema sensorial. O toque da madeira áspera e o ardor do ar salgado nos olhos tornavam-se insuportáveis. O corpo não estava mais apenas sentindo dor, ele havia se tornado um mapa vivo de falência sistêmica total. O grito documentado por sede era muito mais do que um simples desejo físico por água. Era um marcador clínico de um colapso metabólico profundo, onde a garganta se contrai e a língua incha em uma tentativa final de preservação. Quando a lança romana finalmente perfurou o lado, a liberação imediata de sangue e um fluido claro confirmou a realidade médica. O coração havia sofrido uma ruptura física real sob a pressão insuportável das últimas horas. Foi a manifestação biológica de um vaso que foi levado ao seu limite terminal absoluto. Mas, enquanto a vida física se apagava no calor denso daquela tarde, os registros começam a apontar para algo além da lógica. O resfriamento do corpo era apenas o início de um enigma que intrigaria pesquisadores e cientistas por milênios. O silêncio que se seguiu ao último suspiro estava carregado de uma anomalia que desafia a física. Não estamos mais olhando apenas para uma vítima da justiça antiga, mas para um evento que parece ecoar através do tecido do tempo. O rastro forense não terminou com a interrupção súbita dos batimentos cardíacos. Ele nos conduz agora em direção a uma câmara de pedra fria e silenciosa. Um lugar onde as leis da biologia e da decomposição estavam prestes a ser reescritas para sempre. O sudário de Turim permanece até hoje como o objeto mais analisado por cientistas e peritos forenses em todo o mundo. Ele apresenta um mapa anatômico que se alinha com uma precisão assustadora ao trauma físico que descrevemos anteriormente. A análise das manchas de sangue revela padrões de fluxo que respeitam rigorosamente as leis da gravidade para um corpo suspenso. O sangue não se espalhou de forma comum, mas seguiu trajetórias precisas pelos braços e tronco, ficando eternizado nas fibras do linho antigo. Especialistas identificaram mais de 120 marcas de açoite gravadas no tecido. Os ângulos dessas feridas sugerem o trabalho coordenado de dois carrascos, agindo com uma técnica rítmica e de uma crueldade calculada.
Mas o detalhe que mais intriga a patologia moderna é a ausência total de sinais de decomposição. Isso indica que o corpo esteve em contato com o lençol por um período extremamente curto e específico, antes que as leis da biologia seguissem seu curso natural. É como se o tempo tivesse sido pausado naquela câmara de pedra. No coração deste mistério, reside um fenômeno que desafia as leis mais básicas da física que conhecemos até hoje. Pesquisas realizadas com tecnologia da NASA revelaram que a imagem presente no sudário não é fruto de pigmentos ou tintas. Ela carrega informações tridimensionais que nenhum artista, em qualquer época, conseguiu reproduzir com tal perfeição matemática. Estudos sugerem que a imagem foi formada por uma explosão massiva e instantânea de radiação. Por um milésimo de segundo, o corpo pode ter emitido uma energia tão intensa que gravou sua própria forma nas fibras do tecido. Se isso for verdade, testemunhamos uma violação das leis da termodinâmica. Naquele silêncio sepulcral, a entropia, a força que conduz tudo à degradação, parece ter sido suspensa por um momento único na história. O centurião romano que guardava o local descreveu uma atmosfera que fugia da lógica humana. Mesmo acostumado com a morte rotineira, ele presenciou algo que abalou suas convicções sobre a realidade física. A ciência consegue explicar o colapso dos pulmões e a ruptura do coração, mas silencia diante do tecido funerário. Estamos olhando para um evento que ultrapassa os limites da anatomia e entra no território do inexplicável. Hoje, exames de alta complexidade sugerem que o corpo pode ter passado através do tecido sem romper suas fibras. A marca deixada não é de contato físico, mas de uma transição para um estado de matéria ainda desconhecido pela nossa ciência. Os cravos de ferro e a madeira bruta já viraram poeira no deserto da Judeia. Mas o rastro forense daquele evento permanece como o maior enigma já registrado.